Páscoa, a passagem da morte para a vida. Vamos lá, toda a igreja? Páscoa, a passagem da morte para a vida. Por que passagem? Para aqueles que não sabem, Páscoa vem de uma palavra hebraica, Pessah, que quer dizer passagem. Não simplesmente a passagem do anjo destruidor que passaria pela terra do Egito, matando os primogênitos de todos quantos não quisessem obedecer à direção que Deus deu quanto à instituição ou participação da Páscoa. Mas a passagem para uma nova etapa, para um novo tempo, para uma nova vida. A passagem da morte para a vida. Por que a Páscoa é a ressurreição? Porque Jesus passou da morte para a vida e garantiu isso para cada um de nós. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, último livro da Bíblia, Apocalipse 1, 17 e 18, vai dizer assim, todos podem ler comigo, vamos lá? Quando o vi, isso aqui é João, que teve a visão, recebeu a maior de todas as revelações. Queria que todos procurassem colocar muita atenção, igreja, que a sua vinda hoje aqui não pode ser em vão. Amém? Eu posso falar uma coisa para você? Não, deixa para lá. Não, então eu tenho que falar, porque existem pessoas que a vida não muda na igreja por causa do comportamento dela dentro da igreja também. Você vê que a pessoa não está aqui. Me desculpe, ela não está aqui. Só o corpo dela está aqui. Ela está preocupada com outra coisa. O semblante mostra isso. Esteja aqui 100%. Deus vai falar com você e você sai daqui para uma nova vida para a glória de Deus. Amém, igreja? Pode estar certo, está escrito assim. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o quê? O primeiro e o último, ou seja, eu sou o alfa e eu sou o ômega. E aquele que vive, estive o quê? Morto. Jesus falando, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho o quê? As chaves da morte do inferno, e tenho o quê? Não ouvi legal, tem o quê, igreja? Sabe o que quer dizer isso? A partir de então, Satanás, que era o detentor da morte, lembra que sexta-feira nós falamos sobre isso, mostramos para vocês, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, que Jesus destruiu Satanás, aquele que tinha o poder sobre a morte. Agora Jesus toma a chave da morte e do inferno. É Ele quem decide quem vai morrer eternamente, quem vai passar a eternidade no inferno. Entende isso? Porque morte eterna é o inferno, é o lago de fogo, é o sofrimento eterno. Não é como alguns pensam, se morrer pronto, acabou. Se fosse assim, mas não é. Quando você morre aqui, fisicamente falando, aí é que começa. Ou a pessoa vai para a morte eterna, o sofrimento eterno, ou seja, a morte que é o lugar da ausência de Deus, que eu falei para você que Jesus não queria ir, lembra que eu disse? Por isso que Jesus falou, Pai, se possível passa de mim esse cálice, porque ele não queria ausentar-se do Pai, ficar sozinho. Mas ele ressuscitou porque ele venceu a morte, exatamente porque nele não havia pecado algum. Ora, quando a pessoa morre sem Jesus, infelizmente, se ela não quis, se ela teve a oportunidade, ela não quis saber de Jesus, de assumir a sua fé em Jesus, de andar verdadeiramente com Jesus, essa pessoa morre não apenas fisicamente falando, mas morre eternamente. A sua alma morre, o sofrimento é eterno. Infelizmente, essa é a realidade, eu tenho que falar a verdade para você. Por isso que a gente fala, a pessoa pode viver a vida inteira sem Jesus. Como alguns dizem, eu não preciso de Jesus para nada. Tá bom, você pode até viver sem Jesus, o que não pode é você morrer sem Ele. Porque se você morrer sem Jesus, esquece. Ele é quem decide, quem vai para a vida eterna, para a salvação eterna, e quem vai para o inferno. Entende o que eu estou falando? Agora, quem vive essa passagem da morte para a vida? Veja comigo João, Evangelho de João 5:24. 5:24, eu amo esse versículo da Bíblia, ele é muito forte. Vamos ler em voz alta, igreja? Quem está acordado aí, dá o brado de vitória, igreja? Quem está dormindo, diga amém.
Meu Jesus amado, vamos lá. Em voz alta, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Diga isso, tem a vida eterna. Não está dizendo que vai ter, não, já tem. Não entra em quê? Em juízo. Ei, olha que bacana, meu amado, olha que legal. A Bíblia Sagrada está dizendo que se você crê não no sentido de acreditar, mas no sentido que a palavra grega quer dizer, que é entrega total, rendição total. Aquele que decide se render a Cristo verdadeiramente, a Bíblia diz que já tem a vida eterna, não entra em juízo. Você não precisa ter medo, por exemplo, quando você lê lá em Apocalipse 20, falando do grande trono branco, onde ali pessoas estarão sendo lançadas no inferno ou no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte eterna, o lago de fogo, lugar de choro e ranger de dentes para sempre. Meus amados, você não precisa ter medo daquilo. Você pode alegrar o seu coração, porque você não vai ser condenado, você não vai entrar em juízo, porque você decidiu crer. Decidiu o quê? Crer, no sentido de entrega. Não é crer, acreditar. Porque tem pessoa que, se você perguntar lá fora, você crê em Deus? Ela vai falar o quê? Creio, faz sinal da cruz, dá um beijo na mão. É, na verdade. Crer no tocante, ou no sentido de acreditar simplesmente, não faz diferença. É crer no sentido de entrega. Então eu vou ler novamente com você. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, ou seja, como diz Tiago 1, não é ouvinte negligente, é ouvinte praticante, aquele que pratica, ouviu e coloca em prática. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. E olha que bacana agora. Mas o que? Passou da morte para a vida. Mas passou do que, igreja? Passou da morte para a vida. Assim como Jesus saiu da morte, venceu a morte e vive eternamente, ele falou isso para João, eu tenho a chave da morte e do inferno. É o que acontece com cada um de nós, já em vida. Isso só está querendo dizer que, se porventura, se eu morrer hoje, o próximo momento que eu abro os meus olhos já é na glória com o Pai. Exatamente isso. Porque a vida já está dentro de você, amém? A vida eterna já está em você. Você não vai, não vai ter juízo, não. O julgamento que vai ter para os salvos é só para questão de galardão. Só para questão de galardão, como diz lá em 1 Coríntios. Só para ver o galardão que cada um vai receber de Deus. Mas a salvação já está garantida, porque Jesus já garantiu por nós, na cruz do Calvário, a nossa salvação. A salvação para quem? Para quem decidiu o quê? Se entregar. Quem decidiu fazer o quê, igreja? Se entregar. Então já passou da morte para a vida. Assim como Jesus venceu a morte, você também já venceu. Glória a Deus, igreja. Ou seja, é a passagem do estado de condenação para o estado de salvação. Diga, estado de condenação para o estado de salvação. Toda a igreja pode repetir isso? Estado de condenação para o estado de salvação. Veja o que diz Romanos capítulo 8, verso 1, a respeito disso. Romanos capítulo 8, verso 1, coloca aí por gentileza. Agora, pois, olha que bacana, lê com alegria isso, igreja. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler de novo, toda a igreja? Vamos lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dá um glória a Deus aí, igreja, por favor. Meu amado, aquele que está em Cristo, para ele, não há condenação. Por quê? Porque Jesus já foi condenado no nosso lugar. Por isso ele é digno de ser amado, de ser adorado. Amém? Ele já foi condenado no meu lugar, no seu lugar. Agora, quem vai participar disso? Dessa Páscoa? O que quer dizer a palavra Páscoa? Passagem. O que quer dizer? Quem vai participar dessa Páscoa, desse verdadeiro espírito da Páscoa, que é a passagem da morte para a vida? Quem vai participar? Essas pessoas. João 6,54.
Coloca aí, por gentileza. João 6,54. O que está escrito? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem o quê? A vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Lembra que nós lemos o outro versículo de João 24? Quem crê, ou seja, quem se entrega, tem a vida eterna. Agora Jesus está dizendo, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, fazendo uma alusão ao quê? À Santa Ceia. Mas entenda uma coisa, pessoal. Não basta você simplesmente depois pegar o pão e falar, vou comer o pão, ou beber o vinho, e pronto, estou salvo. Não. Participa da Páscoa aquele que está disposto a obedecer ao Senhor. Quem come e bebe de Jesus, quando ele fala quem comer da minha carne e beber do meu sangue, ele está falando de compromisso com ele. Muitas pessoas vêm à igreja, elas não querem o quê? Compromisso. Eu já ouvi pessoas falarem, não, quero frequentar a igreja, mas aquilo, venho quando eu quiser e tal, não quero compromisso. Mas o nosso Deus é Deus de compromisso, é Deus de aliança. Amém, igreja? Não tem como fugir disso. Ele é um Deus de aliança. Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter uma aliança com Ele, aliança feita no sangue de Jesus. Quando Ele pega o pão, Ele disse, aqui é o meu corpo que é dado por vocês. Depois Ele pega o vinho e disse, seu cálice da nova aliança, ou seja, a aliança de outrora era feita através do sangue de animais, agora é feita através do meu sangue, o sacrifício que eu fiz por vocês. Compreende isso, igreja, em nome de Jesus? Então a Bíblia está dizendo que quem participar da Santa Ceia, ou seja, da nova Páscoa, porque Jesus participou da Páscoa, que eu já vou ler para você como é que era feita no passado, da Páscoa judaica. Carne assada, pães asmos e ervas amargas. Jesus participou dessa Páscoa com os discípulos. De repente, ele institui e estabelece o novo modelo de Páscoa. Ele pega o pão, pega o vinho, consagra, dá aos discípulos e estes comem e bebem, cumprindo-se o que ele falou, quem comer e beber de mim tem a vida eterna. Ou seja, quem estiver disposto a ter o quê? Aliança. Quem estiver disposto a ter vida comigo. Amados, eu vou falar uma coisa aqui para você. Nós estamos fazendo um propósito aqui aos domingos. Qual o propósito que a gente tem feito? Da resposta. Deus tem resposta para você, quem crê nisso? Deus tem resposta para a gente, diga, Deus tem resposta para mim. Quem sabe não passa pela sua cabeça, ou você não é esse tipo de pessoa que diz assim, eu estou fazendo propósito, mas quando terminar eu não vou vir mais não. Ou não vou vir com a mesma frequência. Porque de repente você só quer simplesmente a bênção e não o abençoador. E quem sabe essa não é a razão de Deus não liberar a resposta sobre a sua vida. Quem sabe? Porque Ele sabe que se der a resposta, perde você. Compreende o que eu estou falando, igreja? Porque no fundo, você não quer nada com o Senhor, quer só com aquilo que Ele pode te dar. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 6, onde eu acabei de ler para você, você vai ver que uma multidão estava seguindo Jesus por causa dos pães e peixes que Ele havia feito multiplicar. Quando Jesus dá essa palavra e diz, olha, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna. Mas quem não comer, ou seja, quem não participar de mim, quem não tiver aliança comigo, vai morrer eternamente, vai para o inferno. Meu irmão, o pessoal foi embora. A Bíblia vai dizer que você sabe que Jesus, além dos 12, tinha outros discípulos mais, tinha 70, enfim. A Bíblia diz que muitos discípulos de Jesus já não queriam mais seguir Ele. Quando Jesus chama para um compromisso, muitos discípulos foram embora. Aí lembra que Jesus vira para os 12 e fala assim, vocês querem ir embora também? Se quiser pode ir. Lembra o que Pedro falou para Jesus? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Ou seja, a gente quer o Senhor, a gente não está atrás do Senhor por causa de pão e peixe, não, a gente quer o Senhor. Amém, igreja? São pessoas assim que Deus está buscando. Ei, olha nos meus olhos aqui, se você for essa pessoa, você vai experimentar coisas que você nunca imaginou na sua vida. O dia que você começar a vir na igreja, porque você diz, eu é que preciso. Não é Deus que precisa de mim, eu é que preciso. Eu vou ter aliança com Ele, eu vou ter compromisso com Ele, eu vou à casa dEle com prazer, eu vou para adorá-lo, eu vou para dar mais de mim.
Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Como que Ele vai te honrar em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas quem vai participar dessa passagem para uma nova vida? Quem estiver disposto a comer do Cordeiro Pascal, do Senhor Jesus. Veja comigo Êxodo 12, 3 em diante, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 12, verso 3. Onde foi instituída essa festa chamada Páscoa. Coloca aí, por favor. Todos podem ler comigo? Vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Porém calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será o quê? Sem defeito. Por isso que Jesus tinha que ir para a cruz sem pecado, sem mácula, sem defeito. Aqui já fazia uma alusão ao que Jesus faria por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João. Lembra que João Batista olha para Jesus e fala para os seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Continuando, e guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel molará no crepúsculo da tarde. Verso 7, tomarão do sangue e farão o quê? Porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, que é o pão sem fermento, ok? Símbolo da pureza, símbolo da ausência de pecado, né? E ervas amargas a comerão. Continuando. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Leia em voz alta isso agora comigo. O que era para comer? A cabeça, as pernas e a frissura. O que era para comer? Ou seja, era para comer o cordeiro inteiro, todo. Não era para ficar escolhendo a parte mais gostosa. Era para comer o quê? Tudo. Cabeça, as pernas, as frissuras. Sabe o que é frissura? Frissura é tripa, é bofe, fígado. Alguém aqui hoje foi o almoço de Páscoa. Você fez um bofe? Já vou fazer um bofe do almoço de Páscoa. Alguém? Fez um fígado? Vai ser um almoço de Páscoa, vai ser um fígado. Vai ser tripa. Alguém fez isso? Você não fez. Bicho, o que quer dizer isso? Você já me ouviu falar, mas nunca é demais. Comeu bofe hoje, Rubi? Então, não é para escolher a parte do cordeiro que quer comer. Tem pessoa que, se você perguntar para ela: você crê na Escritura, crê no que Jesus falou? Ela: creio, claro que sim. Mas ela crê quando Jesus promete uma bênção. Mas quando Jesus pede a ela para renunciar à vontade dela para fazer a dele, aí ela já não quer. É ou não é verdade? Eu conhecia uma pessoa que ela dizia assim: olha, eu creio em toda a Bíblia, mas esse negócio de ter que dar oferta e dízimo, eu não creio não. Ou seja, está escolhendo a parte do cordeiro que quer comer. Você está entendendo, sim ou não? E Deus estava dizendo o seguinte: é para comer o cordeiro todo, pois. Amém, igreja? Não é para comer só a parte gostosa ou a que parece ser gostosa. Aliás, aprenda uma coisa que eu vou dizer para você. Olha bem dos meus olhos, você de casa também, guarda isso no seu coração. Aquilo que vai transformar a sua vida é o que vai exigir de você alguma renúncia, algum esforço. Pode estar certo disso. O que vai transformar a sua vida vai exigir de você algum esforço, alguma renúncia. Amém? É. Você quer ficar saudável? Então você vai em algum lugar, ou no médico, enfim, ele vai dizer para você: você precisa se exercitar. É ou não é verdade? Você precisa fazer exercício. E é uma verdade. Mas fazer exercício exige o quê? Exige esforço. Exige renúncia. É ou não é verdade? Porque você tem que se esforçar, dói de alguma forma. Enfim. Meu personal está aqui, está ali. Testemunho, eu faço. E levo a sério. A gente tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Amém, pessoal? Cuidar de tudo. Então isso é para a vida.
com Deus e vida no cotidiano. Você quer transformar a sua vida? O que vai transformar a sua vida é aquilo que vai exigir de você o quê? Algum tipo de esforço, algum tipo de renúncia. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, pode vir, vamos embora. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos querem seguir Jesus, mas não quer tomar a cruz. Tomar a cruz é o quê? É você aceitar, renunciar à sua vontade para fazer a dele. Compreende isso, igreja? E isso exige de nós o quê? Esforço. Mas Jesus mesmo disse, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esse é o caminho, igreja. A renúncia da sua vontade para fazer a de Deus. Isso é que vai garantir a nossa salvação. Então assim deveria participar da Páscoa. Então carne assada, pães asmos, ervas amargas, mas Deus deixou claro, tem que comer qual parte do cordeiro, igreja? Qual o cordeiro? Todo. Amém? Continuando, vamos continuar lendo aqui. Nada deixareis dele pela manhã, até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Continuando, diz assim, dessa maneira comereis lombo cingido, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém? É o quê? A Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Continuando diz, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Digam graças a Deus. Tem uma imagem que eu pedi para fazer, vai aparecer aqui nesse instante, para você ter uma noção de como foi. Está vendo ali uma casa com a marca do sangue, e o anjo destruidor passando pela terra do Egito. Toda casa que houve obediência, toda casa que houve o quê? Não ouvi legal, qual é a palavra? Obediência, ou seja, fez exatamente o que Deus orientou, o anjo destruidor passou direto. Porque ele via a marca do sangue, ele via o quê? Ali houve o quê? Ali houve o quê? Obediência. Ali houve obediência. Ali participaram da Páscoa. Você está entendendo, sim ou não? Ali comeram o cordeiro. E o que Jesus falou? Quem comer de mim, quem me obedecer, já tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Amém? Ou seja, não há condenação. O destruidor não vai fazer parte da sua vida. Você já passou da morte para a vida. Você já passou da escravidão para a liberdade. Você já passou das trevas para a luz. Você já passou da escassez para a abundância. E isso vai ser verdade na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Toma posse disso, meu amado. Creia, porque Jesus te trouxe hoje aqui para você participar da Páscoa, para você recomeçar a vida com Ele. Não importa se você tem 300 anos de igreja, estou hiperbolizando, né, claro, né? Você tem 500 anos de igreja, não importa, ou está pela primeira vez, Deus te trouxe aqui para você começar uma nova vida, para você participar da Santa Ceia hoje num espírito diferente. Senhor, a partir de hoje, eu vou participar do Senhor realmente, não vou comer simplesmente um pão e beber um vinho, eu vou te obedecer. Porque a marca da obediência garante que você vai passar para um novo tempo. Você sabe que Deus havia feito uma promessa para Moisés. Sabe que Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai e falou com Moisés que voltasse ao Egito e tirasse o povo da escravidão do Egito, ok? Aí Deus fez uma promessa para Moisés. Sabe qual foi a promessa? A promessa foi a seguinte: Moisés, quando vocês saírem de lá, vocês vão sair ricos. Vocês vão sair cheios de riquezas. Como é que alguém acreditaria numa promessa dessa? O seu povo é escravo, é odiado, e Deus diz, vocês vão sair de lá ricos, cheios de riqueza. E Moisés acreditou. Amém, o Senhor está dizendo, então vamos embora. Deus havia dito para Moisés o seguinte: quando vocês estiverem saindo do Egito, podem pedir aos egípcios o que vocês quiserem, ouro, prata, enfim, e eles vão dar para vocês. E isso aconteceu. Dá uma olhada em Êxodo 12, 36. Põe aqui, minha filha, por favor, Luana. Todos podem ler comigo? Vamos lá. E o Senhor fez que seu povo encontrasse o quê? Favor da parte dos egípcios.
de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Coloca a próxima imagem, por favor, que ilustra, remete a gente a esse momento. O povo saindo da terra do Egito, levando riquezas consigo. Sabe o que eu aprendo com isso? As promessas de Deus não são para todas as pessoas. São para aqueles que estão dispostos a participar da Páscoa do Senhor. E Jesus é a nossa Páscoa. Glória a Deus, igreja. Diga, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal. Amém? Então as promessas grandiosas de Deus, de passagem para uma nova vida, é para aquele que está disposto a comer do Cordeiro de Deus. Bicho, da onde o Senhor tirou que Jesus é o Cordeiro Pascal? Veja comigo 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Põe aqui por gentileza. 1 Coríntios 5, 7. Tem como aí? Muito obrigado. Lançai fora o quê? O velho fermento. O que é o velho fermento? É o pecado. Lança fora. Lança fora o velho fermento. Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o que está escrito? O nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Jesus substituiu o Cordeiro da antiga Páscoa, da antiga aliança. A Páscoa instituída lá no Egito, quem era sacrificado? Um cordeiro. E todos deveriam comer do mesmo. Amém? Agora, Jesus vem e diz, olha, a partir de agora, não precisa mais. Eu sou esse cordeiro. Eu vou me sacrificar por vocês. Amém, igreja? Eu vou me sacrificar. Para que vocês tenham direito à salvação eterna. Para que o destruidor não destrua vocês. Mas para que vocês vivam essa passagem. Para um novo tempo. Para uma nova vida. Que vocês passem da morte para a vida. Quem sabe você não sente um vazio dentro de você? Uma angústia, uma tristeza que você tenta preencher com qualquer coisa dessa vida. E não adianta você tentar, porque todo ser humano tem um espaço dentro dele que tudo que você tentar colocar ali não preenche. É como, já brincou qual é o nome daquilo que a gente ia montando? Qual o nome? Hã? Lego? Não. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça o nome? É quebra-cabeça, que a gente ia montando assim, as peças e tal. E você às vezes tinha lá um espaçozinho que você tentava botar uma peça, aí você sabia que não era aquela. Não é verdade? Não adiantava. Alguém já brincou com isso aqui, pessoal? Porque não é do meu tempo, mas é de alguns aqui. Não, sério, não entra. Flávio já. Não é verdade? Então, não entra. Só tem uma peça para ali. Isso é o espaço que tem dentro da gente, pessoal. É o espaço que tem dentro de nós. Só Deus preenche. Só Jesus preenche. Bebida, droga, prostituição, seja o que for, nada preenche. Só a presença de Deus. E você não está aqui nessa noite de Páscoa à toa. Deus quer que você participe da verdadeira Páscoa. Que você não apenas pegue um cálice com um suco de uva e um pão e venha comer e beber e pronto, acabou. Mas que você faça isso lembrando, isso aqui representa Jesus, que foi imolado, que foi sacrificado no meu lugar, que foi condenado para eu não ser condenado, que foi tão perfeito que ressuscitou, mostrando que é possível essa passagem da morte para a vida, que Ele está vivo e vai garantir a minha vida eterna também. Amém, igreja? Então tome uma decisão nessa noite. Bispo, já tomei a decisão, então renove sua aliança com Deus. Se não tomou a decisão, tome, porque Deus está te dando essa oportunidade de deixar de ser um frequentador de igreja, de deixar de ser aquela pessoa que, eu posso ir, mas estou com vontade, não, eu vou quando eu quero. Para com isso, pô. Tenha compromisso com Deus. Tenha prazer de estar na casa do Senhor, de coração. Como o homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que é chamado para vir na casa de Deus, ela, tem que ir, né? Até quando você vai ser assim?
Vai esperar acontecer uma desgraça, como eu já vi pessoas que fui fazer visita no hospital, pessoa entre a vida e a morte, dizendo, ai, se Deus me tirar daqui, eu vou me apegar firme, eu vou para a igreja. Por que não foi antes? Tinha que esperar chegar lá. E tem gente na igreja que parece que é isso que está esperando. Aconteceu uma desgraça para tomar uma decisão, está repreendido em nome de Jesus, igreja. Jesus já sofreu o nosso lugar para você poder ter vida, e vida verdadeira. E se você quer isso e crê nisso, crê que Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal, dá um brado de vitória aí, glorifica Ele. Em nome de Jesus, coloque-se de pé, meu amado, nesse instante, que eu vou fazer uma oração. E depois dessa oração nós vamos servir o pão e o vinho. Preste atenção, em nome de Jesus. Nessa oração você tem a oportunidade de se consertar com Deus, de se render a Ele. Amém? Ficou claro que é a Páscoa, sim ou não? Quem entendeu? De coração mesmo, em nome de Jesus. Então, toda vez que você ouvir falar de Páscoa, você, opa, não tem nada a ver nem com coelho, nem com ovo, nem com chocolate. Mas pode comer, sem problema. Quem já comeu um ovinho de chocolate já? Olha aí a turma do chocolate. Então, sem problema nenhum. Amém? Eu e minha esposa também já começamos os trabalhos de comer os ovos tudo. Então não tem problema. No entanto, não tem nada a ver. Isso é a Páscoa do Senhor. Amém? Então participa de verdade, de coração. Lembrando que Jesus garantiu por nós com a sua ressurreição. Feche seus olhos. Opa.